Rompa o ciclo do despreparo. Quantas mulheres eu vejo desejando ter uma possibilidade, uma oportunidade de mudar de vida, de transformar a sua realidade. Mas a grande questão é que elas ficam presas pelo ciclo da espera. Quando a oportunidade aparecer, eu vou me preparar. Quando a possibilidade existir, aí sim eu me preparo. Se você está chegando aqui no meu canal pela primeira vez, muito prazer, eu sou Marjorie Amaral, sou psicoterapeuta e mentora de empreendedoras. Eu sou uma mulher cristã e o Rompa o Ciclo é uma sequência de vídeos onde eu falo sobre como romper ciclos sabotadores. E em todo o Rompa o Ciclo nós temos como base, como fundamento, uma história bíblica. E hoje eu quero trazer uma história que chama muito a minha atenção. E isso é algo que eu sempre falo para muitas das minhas alunas, para muitas mulheres que vêm conversar comigo, vêm se aconselhar comigo, vem desabafar comigo. E eu sempre falo, eu vou repetir aqui pra você, talvez você já tenha escutado isso por aí pela internet, mas o que você vive hoje não determina o seu amanhã. O que você faz hoje, isso sim determina o seu amanhã. Agora, o que você está vivendo hoje não determina quem você é, não determina a sua capacidade, não determina o seu desenvolvimento e não determina o seu futuro. O que determina os seus resultados futuros, o que determina a sua vida no futuro é o que você faz hoje. O que determina a sua capacidade é como você se desenvolve, se prepara e se capacita hoje. O que determina a sua identidade, porque muitas mulheres estão carregando rótulos, placas, fracassada, limitada, miserável, demitida, falida. Estão carregando muitas placas, acreditando que um fato, uma falha, uma atitude errada, um erro, determina quem elas são e, consequentemente, determina o futuro dela. E não é bem por aí. E eu posso falar sobre isso aqui com muita propriedade para vocês, porque há 11 anos atrás eu já fui essa mulher que carregava placas, e não foram placas que alguém colocou em mim. Claro que existiam algumas que foram rótulos colocados pelas pessoas, porque eu permiti, com a minha fragilidade e etc, mental e emocional, eu acabei permitindo que isso acontecesse, mas foram muitas placas, muitos rótulos que eu coloquei sobre mim, que eu não tinha talento, que eu não tinha nenhuma habilidade, que eu era uma falida, que eu era deprimida, que eu era uma vítima. Entende? Então eu fui trazendo essas placas, eu fui colocando todas essas placas no meu pescoço, sabe? Como se fosse uma dinâmica assim, de você colocar as placas. Então foi como se isso acontecesse. E durante algum tempo eu acreditei que os meus fracassos, os meus erros, as minhas tentativas em vão, eu acreditei que tudo aquilo determinava quem eu era, determinava a minha capacidade e determinava o meu futuro. Eu tenho um vídeo, eu não vou me lembrar qual deles é agora, em que eu falo no final deles: errar não é para os fracos, é para as corajosas. Tentar não é para quem é incapaz, para quem é incompetente. Muito pelo contrário, é para quem tem coragem, é para quem tem ousadia. E mudar essa percepção em relação ao erro, em relação à tentativa, muda a forma como você se sente quando você for tentar mais uma vez. Quando você for testar mais uma vez. Quando você for recomeçar mais uma vez. Claro que você não pode viver em ciclos de recomeços, em ciclos de tentativas. Mas é importante mudar essa perspectiva para que você mude a forma como que você se sente em relação a isso. Porque a sua perspectiva influencia na forma como você se sente, e como você se sente influencia diretamente nas suas tomadas de decisões. Então muitas vezes você está se sabotando o seu crescimento, o seu sucesso pessoal, profissional, financeiro e etc, não porque você é incompetente, mas porque a sua perspectiva está errada. E essa perspectiva, ao invés de te impulsionar, ela faz te frear, porque o seu cérebro, ele tem um mecanismo de defesa e ele não vai permitir que você faça aquilo que te gera dor, que você se dedique àquilo que te gera desconforto, tá? Então, quando você muda a sua perspectiva, você muda a forma como você reage e você diminui o número de vezes que você se sabota, que você procrastina, tá? Eu posso falar mais, na verdade eu falo mais sobre isso em outros episódios. Eu tenho aqui também uma série de por que empreendedoras precisam de terapia. Se você ainda não me acompanha no Instagram, eu vou deixar, ele sempre tá marcado aqui pela tela, a Marjorie Amaral com 2 L's no final. Ali eu
coloco vídeos inéditos e conteúdo inédito, compartilho sobre casos e insights inéditos ali nos stories. Eu tenho também a comunidade, se você está à procura de uma mentora de desenvolvimento e fortalecimento mental e emocional feminino, que seja uma mentora cristã, que tem valores e princípios similares aos seus, eu vou deixar aqui embaixo o link da Sente-se, que é a comunidade que eu criei para desenvolver e fortalecer mulheres mental e emocionalmente, tá? Então, esse é o primeiro passo em uma jornada comigo, e tem também a mentoria terapêutica, tá tudo explicado aqui na descrição, tudo bem? Então, boss, eu durante muito tempo, boss, se você é nova por aqui, boss é uma forma carinhosa que eu chamo as minhas companheiras do dia a dia, as minhas amigas, as minhas colegas, as minhas futuras clientes e também pacientes. Então, boss, um erro, uma falha, não te determina. Inclusive tem uma aula sobre isso lá dentro da Sente-se. E eu também faço o acompanhamento, o direcionamento, o aconselhamento dentro do nosso perfil fechado, da nossa comunidade. Então eu estou sempre reforçando isso com as alunas, porque algumas alunas já vieram me falar: Marjorie, olha, eu errei no passado e eu não consigo desvincular o meu valor a esses erros. Eu não consigo desvincular quem eu sou, a minha identidade desses erros. Então, como que eu faço? Lá dentro da Sente-se, eu direciono de forma muito responsável, como mentora, mas também de forma terapêutica, tá? E eu vivi isso durante muito tempo na minha vida. E enquanto você vive com esses rótulos, enquanto você vive acreditando que você é de fato as suas falhas, os seus erros, as suas tentativas falidas, enfim, que você é aquilo que não deu certo e etc., que você é uma subsequência de erros, de fracassos, de falhas e etc., tudo isso gera muita dor. E isso te mantém em um lugar de muita fragilidade, em um lugar de muita condenação. E se transforma em um ciclo, em um lugar de autodestruição. Você não se acha mais digna, você não se acha mais competente, você não se acha mais merecedora, você se acha pior do que todo mundo, enfim, e várias outras coisas, né? E vai acontecendo. Agora eu quero te trazer o exemplo de José. José é um grande exemplo para nós. José, ele foi jogado num poço, presta atenção, ele foi jogado ali num poço, até tem eu não lembro qual é o episódio, mas tem aqui no canal, eu vou achar e vou deixar linkado aqui pra você no final. Eu fiz um episódio do Rompa o Ciclo falando sobre a ingenuidade de José. Então eu vou deixar linkado no final pra você também assistir esse episódio, tá? Mas José, ele é um exemplo de que as injustiças da vida, de que as falhas da vida, de que os erros da vida não determinam o nosso futuro. Olha só, José contou para os irmãos sobre os sonhos que ele teve, os irmãos o odiaram ainda mais, os irmãos o invejaram, os irmãos queriam matá-lo, jogaram ele no poço, depois venderam ele para a caravana do Egito, ele virou escravo de Faraó, trabalhou ali com o Faraó durante muito tempo, a esposa de Faraó deu em cima dele, mentiu, falou que ele tinha abusado dela, ele foi para a cadeia. José, ele chegou em um dos piores cenários da vida, que é você ter a sua liberdade retirada, é você ter aquela sentença em cima de você, né? A sentença de julgado, de condenado, de prisioneiro e etc. Hoje, se a gente for olhar para nossa sociedade, a pessoa que ela é julgada, condenada, aprisionada, ela perde totalmente a sua dignidade, ela perde a sua credibilidade, ela perde a sua identidade, ela perde totalmente o seu valor diante da sociedade. E muitas pessoas, depois de passarem por isso, mesmo que injustamente, é muito difícil, né, voltar à vida como era antes, é muito difícil apagar isso da sua história. Só que José, ele fez algo muito interessante. Quando o Faraó chamou ele para que ele interpretasse o sonho de Faraó, José estava como um prisioneiro. Ele era um presidiário, ele era um prisioneiro. Então, provavelmente a roupa estava suja, enfim, estava cheio de barba. Pensa as prisões daquela época, né? Um lugar sujo, fedido. Eu acredito que aquele cheiro forte ficava impregnado ali nas roupas, né? Porque imagina as cadeias de antigamente. E algo que é muito interessante, mesmo naquela situação, mesmo já tendo sido odiado pelos irmãos, tendo sido jogado no poço, tendo sido vendido como escravo,
ter sido preso injustamente, ser acusado por algo que ele não cometeu. Olha o que ele fez no momento que ele saiu da prisão. Se ele estivesse, como muitas mulheres estão hoje em dia, né, acreditando que o erro delas, a falha delas, que, enfim, algo que ela tentou, que ela até mesmo injustamente não deu certo. Eu tive um caso de uma cliente que falou: Marjorie, eu fui injustiçada, me acusaram de algo que eu não fiz e hoje é muito difícil para mim lidar com tudo isso, lidar com julgamentos, etc. Claro que isso gera uma ferida emocional muito profunda que tem que ser tratada, tem que ser ressignificada e etc. Mas se José tivesse como a maioria dessas mulheres, ele simplesmente falaria: quem sou eu para ir lá interpretar o sonho do faraó? Ou eu vou, mas eu vou como prisioneiro. Já que estou como prisioneiro, vou lá. Eu vou interpretar porque faraó mandava. Mas José sabia quem ele era. José tinha a identidade dele muito bem fortalecida. Então aqui eu já quero deixar uma palavra de ânimo para você. Tá? Nesse dia, eu não sei que dia que você está assistindo esse vídeo, se você puder colocar aqui nos comentários. Para mim, hoje é dia 10 de fevereiro, eu estou gravando esse vídeo antecipadamente, provavelmente esse vídeo vai pro canal aí no final do mês de fevereiro e eu não sei quando esse vídeo vai chegar até você. Mas hoje eu quero declarar sobre a sua vida, que você reconheça quem você verdadeiramente é. E a primeira coisa sobre a sua identidade é que você é filha. Independente do que tenha acontecido na sua vida até hoje, você tem um pai, você é filha. E quando você entende isso, tudo muda. Eu levei um certo tempo para entender isso, sabe? Para reconhecer esse meu lugar de filha, um lugar que eu poderia descansar, um lugar que eu poderia, sabe, me fortalecer, recarregar as minhas forças. A primeira coisa é isso, você é filha. Eu já atendi algumas mulheres onde eu analisava ali algumas falas e etc. E quando eu questionava: o que Deus é para você? E elas falavam: Deus é o Criador. Ele existe, Ele é o Criador, me colocou aqui nessa terra. E eu perguntava: você não o tem como pai? E ela dizia: não. Normalmente mulheres que não reconhecem essa paternidade de Deus, elas vivem uma vida muito sobrecarregada, porque elas acreditam que tudo elas têm que fazer sozinha, tudo elas têm que lidar sozinha, que elas não têm ninguém por elas e que homens são estranhos, não são confiáveis e etc, etc. Eu não vou me prolongar muito nisso daqui, senão a gente passa muito do tempo. Mas é muito triste você viver sem reconhecer o seu papel de filho, o seu lugar de filha, a sua identidade de filha. Então, a primeira coisa, você é filha. A segunda coisa, você é mais que vencedora. Você já foi criada assim. Você pode não estar vencendo neste momento, você pode não estar se vendo como uma vencedora, você pode não estar se sentindo uma vencedora, mas você é. Então são duas coisas que você é, não importa o que aconteça com você. Você é filha, você é vencedora. E outras coisas, a palavra de Deus diz que Ele nos deu o Espírito, Ele nos deu, não é para os escolhidos, não é, Ele já nos deu, Ele deu aos seus filhos e filhas espírito de coragem, força e ousadia. Isso está no seu DNA. Aconteça o que acontecer com você, prosperando, fracassando, no vale, no monte, não importa onde você esteja. Isso está no seu DNA. Então, pode ser que a situação que você está passando agora não te permita enxergar tudo isso. Mas hoje eu quero trazer para você a visão de José. Sabe? A visão e a certeza que José tinha a respeito da sua identidade. Que é a mesma certeza e a mesma visão que eu e você devemos carregar. E quando você tiver essa visão, ativar essa visão, na verdade, porque ela só precisa ser ativada, o que vai acontecer é que você vai conseguir romper o ciclo do despreparo. Você vai conseguir romper o ciclo do despreparo. Olha o que José fez. Com todo esse background que José tinha, que eu já mencionei aqui, que eu não vou repetir novamente, tá? Qualquer coisa, se vocês estiverem em dúvida, você leia lá Gênesis capítulo... a partir do 37. É bem interessante a partir do 37. É bem interessante, na verdade, você ler sobre toda a história de Jacó. É bem interessante. E aí você vai entender o casamento de Jacó com Lia, a história de Jacó e etc. Até chegar em José, mas aqui hoje eu vou trazer um versículo do capítulo 41 de Gênesis. E aí, mesmo com todo esse background de José, com tudo que já tinha acontecido na vida de José, ele tinha uma certeza de que ele era filho. Ele tinha a sua identidade muito bem fortalecida. Ele era filho. Ele era mais que vencedor. Ele tinha uma promessa. Deus tinha uma promessa com ele. Deus tinha mostrado para ele em sonhos
Ele carregava uma promessa, ele carregava um propósito. E ele tinha a visão desse propósito. Pode ser que eu não sei como ele tinha a visão desse propósito. Eu não sei, mas de uma coisa eu sei. Ele sabia que ele não ia ficar naquela cadeia. E ele já enxergava isso e se preparava para isso. Olha só, quando José estava na cadeia, 2 homens tiveram cada um sonho. E aí ele interpretou esses sonhos para esses 2 prisioneiros que estavam lá também. E ele falou assim: olha, o faraó vai chamar você vai acontecer isso, e você, o faraó vai matar. E aí o faraó chamou esses 2 homens, assim como José interpretou, assim aconteceu. Quando o faraó chamou esses 2 homens, José disse assim: olha, não se esqueça de mim. Não se esqueça de mim, viu? Quando você estiver lá. E acabou que os homens esqueceram. Mas aí, quando aconteceu esse fato de faraó ter sonhado, o homem se lembrou. O homem que sobreviveu se lembrou. Então, ou seja, mesmo depois de tantos anos, José sabia que ali não era o lugar dele e ele já estava se preparando para isso. Entende? Ele já estava se preparando para isso. Então, rompa o ciclo do despreparo e comece fortalecendo a sua identidade. Primeiro reconhecendo a sua identidade, reconhecendo e aceitando e ativando aquilo que já corre nas suas veias, que está no seu DNA. Reconheça tudo isso, tome posse daquilo que é seu. Tome posse da sua identidade de filha, de vitoriosa, de vencedora, de mulher corajosa, ousada, forte que Deus te criou para ser. Tome posse disso. Tá? Em nome de Jesus, se necessário, pause esse vídeo, faça uma oração, peça isso ao Senhor. Peça para que Ele te dê clareza dessa identidade que você carrega. Que Ele te ajude, que o Espírito Santo de Deus te ajude a tomar posse do que é seu hoje. Amém? Mas continuando aqui. Quando o faraó mandou chamar José, lá no capítulo 41 diz o seguinte, 41 versículo 14. Na mesma hora, o faraó mandou chamar José e ele foi trazido depressa da prisão. Depois de barbear-se e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Presta atenção. Faraó estava preocupado se José ia estar barbeado? Não. Faraó ia estar preocupado com a roupa que José estava vestindo? Não. Faraó estava preocupado com a aparência de José? Não. Faraó só queria alguém que interpretasse seu sonho e pronto, e acabou. Porque, enfim, Deus havia perturbado Faraó lá com alguns sonhos. Se você ler lá no capítulo 40 e 41, você vai perceber. Eu amo ler Gênesis porque parece um filme, assim, melhor que filme de Hollywood, 1000 vezes. Faraó não estava preocupado com nada disso. Mas José, firmado na sua identidade, com as suas atitudes, o seu posicionamento, as suas decisões, tudo isso alinhado à promessa que ele carregava. Por tudo que ele passou, em nenhum minuto ele duvidou de quem ele era. Em nenhum minuto ele duvidou da promessa, em nenhum minuto. E melhor ainda, ele sempre se preparou. Ele não deixou que o desânimo, que o desespero, que a tristeza, que provavelmente deve ter alguns momentos que ele sentiu, que os questionamentos deturbassem a identidade dele, fragilizasse a identidade dele e o deixasse despreparado para o momento certo. Ele sabia qual era o momento certo? Não. Ele sabia que Faraó ia retirar ele da prisão depois que ele interpretasse os sonhos? Não. Mas ele se preparou. E olha, boss, que ele fez com o que ele tinha, com o que dava. E hoje muitas mulheres dizem: eu não me preparo, eu não estou pronta para a possibilidade, para a oportunidade, porque eu ainda não tenho isso, eu ainda não tenho aquilo, eu não estou para isso, eu não estou pronta para aquilo, ninguém me ajudou com isso, ninguém me ajudou com aquilo. Entende? José saiu de prisioneiro para governador do Egito, porque ele estava preparado, porque ele nunca deixou que nenhuma falha, que nenhum episódio de dor e que nenhum erro e que nada de desastroso que aconteceu na vida dele abalasse a identidade dele, determinasse quem ele era ou determinasse o futuro dele. Ele sabia quem ele era. Ele tinha a identidade muito bem fortalecida. Ele sabia que ele carregava uma promessa. Ele sabia que ele tinha um propósito de vida. E ele não permitiu que nada disso abalasse a sua fé, a sua coragem, a sua ousadia, a sua força, a sua vitória, a sua identidade de filho. Nada disso abalou o seu propósito. E por mais que ele tenha vivido dias, misericórdia, eu não consigo nem imaginar ele dentro da cadeia. Ele não se deixou abalar. Ele não permitiu que nada disso impactasse na vida dele, na identidade dele, no propósito dele. Eu estou repetindo isso daqui porque a repetição é a mãe do conhecimento. É através da repetição que você memoriza. É através da repetição que uma nova conexão neural fortalece.
E o meu objetivo é que você saia daqui reconhecendo a sua identidade de filho, fortalecendo a sua identidade de vitoriosa e vencedora. Que você ative tudo que está aí no seu DNA, todas as características, força, ousadia, coragem. E que essa crença de que você é os seus erros, essa crença de que você é as suas falhas, essa crença de que qualquer, desafio que você vive determina o seu futuro, caia por terra, hoje mesmo. Todas essas crenças sejam quebradas, em nome de Jesus. Me deixa aqui nos comentários qual foi o insight do céu que você recebeu enquanto você assistia esse vídeo. Não esquece de compartilhar ele com as suas amigas, aquelas amigas que estão despreparadas, que estão orando, jejuando, clamando, estão fazendo propósito, mas não se preparam. Não se preparam para sair do cativeiro. Elas não se preparam, elas estão sempre esperando por algo. Não esqueça de assistir o episódio sobre espera. Vou deixar aqui para vocês, Rompa o Ciclo da Espera. Vai ser um complemento muito especial desse vídeo. E não esquece de se inscrever, dar like, compartilhar, ativar todas as notificações para você não perder os próximos episódios do Rompa o Ciclo. Te vejo no próximo, boss!